Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live, bem-vindos a mais um encontro. A gente pode fazer um bom estudo de Ayurveda, vocês entraram rapidinho hoje. Tá tendo feira aqui na rua hoje, talvez vocês escutem uma saidinha de som dos feirantes gritando aí na xepa no finalzinho, fazendo as promoções deles. Bem-vindos. Vamos lá. A gente está numa semana de estudo sobre as etapas do adoecimento, onde a gente está aprendendo mais um pouquinho sobre quais são as fontes do adoecimento, como a gente consegue identificar isso. Hoje eu queria falar sobre doenças degenerativas da mente e sobre como a gente consegue identificar a existência delas. Tá? Tem alguns sinaizinhos, eu acho legal da gente estudar porque hoje em dia eu vejo em muitas pessoas isso. E acho que talvez seja uma tendência que a gente está começando a ter. Em uma questão de 20, 30 anos, talvez a gente encontre muitos casos de Alzheimer, de doenças de vata agravado a longo prazo. Então vamos fazer um estudo legal sobre isso hoje. Eu queria antes mostrar um quadro para vocês, que eu já mostrei numa live um dia, que é um quadro que eu ganhei da Sueli, uma das minhas alunas e pacientes. Esse quadro é do Matheus Milani. Eu achei muito bonito, queria botar o nome dele aqui. Mas não é nem pela questão do quadro em si, queria falar da romã. A romã, no Ayurveda, é conhecida como um dos maiores antioxidantes que existem. A gente faz um remédio chamado Dadima Gritá. Dadima é romã e Gritá é ghee medicado. O Dadima Gritá ele tem a potência de rejuvenescer o sangue e como a mulher tem muitas tendências a anormalidades no sangue por conta da menstruação, por conta dos alimentos que a gente ingere, esse ghee medicado com romã é um grande tônico feminino. É um alimento super interessante. Então, quando a gente fala em adoecimento, a gente sempre fala em etapas que levam ao acúmulo, ao agravamento, ao transbordamento, à circulação, até que aquilo se aloje e se fixe. Se a gente mantiver uma dieta regularmente anti-ama, fizer um jejumzinho uma vez por mês, utilizar especiaria, utilizar uma série de compostos bons para o seu dosha, você consegue ter uma dieta não muito trabalhosa, mas consegue manter a qualidade do seu Agni, qualidade do seu fogo digestivo e eliminar regularmente essas toxinas. Bem, pessoal, quando a gente fala em doenças degenerativas da mente, a gente precisa entender os conceitos que envolvem a mente. Então, quando eu falo em digestão, vocês já me ouviram falar muitas vezes sobre as 3 fases da digestão. A gente precisa de ter um espaço vazio, que é o vata, a gente precisa ter o suco gástrico, que é o pitta, e a gente precisa ter um muco digestivo, que é o kapha. Quando a gente fala em doenças da mente, a gente está falando que a pessoa precisa de ter, para boa qualidade da mente, ela precisa ter um espaço vazio, uma leveza na mente. Então não pode ser uma pessoa embotada, que as ideias já vêm prontas, que ela não está disposta a trocar ideias com o meio. Então a gente precisa inicialmente de uma pessoa que tenha sensação da mente leve. Essa é uma das sensações. Você precisa da sensação de que sua mente funciona bem, de que você consegue construir um pensamento com início, meio e fim, você consegue ficar meia hora focando no mesmo tema, aprendendo. Isso é um bom pita, um bom discernimento, um bom foco. E você precisa perceber que sua mente tem uma capacidade de armazenar as coisas para você. E que ela te promove calma, paz, contentamento. Quando, apesar de você ficar nervoso, você recorre à sua mente, você consegue encontrar ali o discernimento necessário para você não, muitas vezes, tomar uma decisão que você não quer, não gostaria de tomar essa decisão em sã consciência, mas como você deixa a sua mente te levar para locais que você não deseja, você não tem vigor mental, você permite que coisas que você não quer aconteçam. Então a gente fala de uma boa qualidade vata, tendo uma leveza, tendo criatividade, uma boa qualidade pita, tendo discernimento, tendo inteligência, tendo cognição, e uma boa qualidade kapha, tendo memória, tendo capacidade de aprendizado. Quando algum desses aspectos começa a entrar em desequilíbrio, a gente precisa atentar do porquê está acontecendo. Vamos dar o exemplo que eu, quando estava uns 5 anos atrás viajando muito para São Paulo para trabalhar, eu morava em Volta Redonda, vim em São Paulo, atendia, ficava uma semana atendendo, depois voltava para Volta Redonda, ficava o resto do mês lá. E fiquei fazendo muito isso de carro,
e comecei a fazer uma rotina mais apertada, de deixar tudo para a última hora, e tinha que montar a mala de noite, aí ia dormir meia-noite, não queria pegar trânsito, acordava às 5 da manhã para dirigir até São Paulo. E aí começou a acontecer que eu falei, vou tomar um café de vez em quando. Eu já tinha parado de tomar café há um tempo. E eu sei que o café me deixa acordado. Beleza, comecei a tomar um café. E aí, no decorrer de uns 3 meses fazendo essa rotina, um dia eu fui trabalhar em São Paulo, peguei o ônibus. Dentro do ônibus eu comecei a ver que o ar estava muito gelado, estava batendo na minha cara, eu estava com frio, eu tinha tomado café de novo aquele dia. Eu estava com meu vata bem agravado de viajar muito, estou tentando transmitir isso pela minha voz nesse momento. E aí aquilo começou a me deixando ansioso, eu comecei a observar que eu estava com a sensação de que eu estava sem ar, mas eu não estava sem ar, era só uma sensação mental. Eu consegui observar aquilo naquele momento. Não foi nem um pouco prazeroso, foi tipo um pânico. Mas como eu atendo muitas pessoas, já tinham me descrito essa sensação muitas vezes, eu já estudei muito sobre isso, eu consegui identificar aquilo. Caramba, eu estou tendo um pânico. Já era o meu ponto, consegui descer, fui caminhando até o trabalho respirando bem, depois tomei um chai, depois comi um pão com manteiga, que é algo pesado que teria ali com uma fatia de queijo Minas, botei um pouquinho de massala, que foi o que eu consegui na padaria. Na padaria eu pedi um leite quente e adicionei a massala para chai. Então, foi uma leveza mental. E eu consegui, o antídoto foi um peso mental, tá? O exemplo da doença Vata. Quando eu pensei numa doença Pitta, pensa sobre quem não consegue resolver um problema, ou quem quer resolver problema demais. Eu, nesse momento, estou tentando resolver muitos problemas ao mesmo tempo, dentro das arquiteturas que a gente está fazendo para o futuro da Sankhya. Em breve tem muita novidade aí, não quero anunciar ainda, mas eu vejo como a gente fica gastando energia com isso, fritando pensamento, e às vezes isso gera uma mente constantemente estressada. Você não consegue ter leveza na mente. Não é uma questão de você ter um ataque de pânico, é questão de o tempo inteiro você estar ligadão. O tempo inteiro você precisa fazer alguma coisa para você fazer a sua mente ter um direcionamento. Então você está super ativo ali, milhões de coisas. E por outro lado, que é o estresse do Pitta, né? E por outro lado, quando a gente pensa... E aí, quando você pensa no estresse do Pitta, o que você pode fazer? Como eu disse no do Vata, que eu fiz um leitinho quente. Você pode pegar um pouco de óleo de coco, colocar aqui no topo da sua cabeça. Você pode tomar um banho gelado. Você pode fazer um buttermilk batido com coentro, que eu já mostrei a receita no YouTube. Você pode fazer um conjunto de respirações que eu ensino no curso de rotinas diárias. O link está na minha biografia. É uma respiração simples para você esfriar o seu corpo. Você esfria a sua digestão, esfria o seu estresse, é boa para azia, é boa para queimação. Agora, o ideal é você conseguir dar a esse Pitta um carvalho nobre, uma coisa densa para queimar. Fazer ingestão regular de ghee, ingestão regular de tâmaras, fazer ingestão de coisas que densifiquem a sua mente. Ainda não estamos falando de doenças degenerativas, só quero construir o pensamento. E quando a gente pensa num adoecimento para o Kapha, é um embotamento. É uma dificuldade da pessoa de se mover, de aprender uma coisa nova, de sair da zona de conforto. Eu vejo muitas pessoas trabalhando com coisas que são assim, você sabe que aquilo vai dar resultado quando você aposentar. Então, não, vou fazer isso, quando eu aposentar eu estou garantido. E aí ele vai fazer uma coisa por 30 anos, num ritmozinho, assim, constituindo um patrimônio de uma forma muito lenta, para chegar até um ponto de crescimento. E são mentes muito estáveis, assim, que estão acostumadas muito com a mesma coisa. Muito difícil tirarem elas do padrão. E o que vai acontecendo é que se você vai adoecendo no Vata, quer dizer que você está promovendo uma leveza muito grande na sua mente. Se você vai adoecendo no Pitta, quer dizer que você está promovendo um atrito muito grande na sua mente. E se você vai adoecendo no Kapha, significa que você está promovendo uma densidade, um peso muito grande. Adoecimentos de doenças degenerativas de Kapha não existem, porque o Kapha não degenera. O Kapha ele anaboliza, ele é de crescimento, né? Então vamos descartar isso daí. Doenças degenerativas da mente para Vata, por exemplo, a gente vai ter tudo o que diminui matéria cerebral, tudo o que diminui sinapse neural. O sistema de funcionamento dos nossos nervos funciona pelo funcionamento da bainha de Merina, basicamente. Ela capta, é uma camada gordurosa. Imagina que isso aqui é umas perninhas de gordura. Essas perninhas de gordura captam as sinapses aqui, captam os hormônios, captam o que foi enviado pelos neurônios, e aí ele sente assim, prazer. E aí ele manda o prazer. Manda adiante o prazer para ele se comunicar com todo o cérebro, por toda a camada neural.
Então, quando você vai mandando, e isso vai captando aqui na camadinha gordurosa, estou tentando simplificar bastante, você sente aquela sensação de acordo com o que foi enviado. Se essa camada gordurosa está muito rica, você vai sentir harmonicamente. Se ela está muito leve, como a do Vata, porque o Vata tem pouca gordura, você vai sentir um choque, vai sentir um impacto. E aí o Vata toma susto muito fácil, ele sente tudo muito intensamente, mas também passa, porque essa camada não segura para ele. O Pitta, por sua vez, ele não tem a camada necessariamente fina, mas ele tem a camada mais quente e ácida. Então, para ele manter essa camada ativa da forma como ela é, ele gosta de se estimular com muitas coisas. Por isso ele gosta de competir, por isso ele gosta de sabores ácidos, sabores intensos, porque tudo o que transforma para ele é muito bom. Então, enquanto o Vata vai ter doenças degenerativas mais ligadas à demência, mais ligadas a um Alzheimer de esquecimento e voltando a ser uma criança, por exemplo, o Pitta vai ter doenças mais ligadas ao estresse. Então o Pitta tem uma coisa mais parecida com Parkinson, por exemplo. Se ele tiver um Alzheimer, ele vira aquele doente de Alzheimer agressivo. E isso está ligado porque o Vata ele perde a camada, então ele esquece as coisas, enquanto que o Pitta ele aumenta a raiva, aumenta a potência dessa característica Pitta dele. É claro que nessas doenças degenerativas a fonte é sempre alguma outra. Então o estresse do Pitta ele não começa na mente, ele começa na acidificação da digestão. E aí a digestão alimenta o sangue constrói o cérebro, e esse cérebro naturalmente vai ficando acidificado. O Pitta fica estressado, mas se ele não ficar ácido, ele consegue lidar com o estresse. O problema é que o Pitta, quando fica estressado, ele já está ácido. Quando a gente pensa no indivíduo Vata, ele não resseca na mente, não sequei na mente porque eu estou num ambiente seco. Ele seca o intestino dele, para de tomar água, começa a pular a refeição, ele vai ficando desnutrido sem perceber. Aí o corpo vai consumindo os tecidos da forma assim, do mais importante possível para o menos importante. Então, você, por exemplo, você perde camada gordurosa para manter a inteligência, você perde camada gordurosa para manter o intestino funcionando. Mas entre você ir ao banheiro todos os dias e manter o cérebro funcionando, seu corpo fala assim, cara, seca o intestino e mantém a inteligência do cérebro. Mas chega uma hora que já não tem mais de onde secar o intestino já está seco há 50, 60 anos. Aí você fala assim, minha mãe tem Alzheimer. Percebe como todas as pessoas que têm doenças degenerativas da mente são secas. Ou secas ou ácidas. Porque a mente, o tecido da mente, ele é gordura. Então a gente fala em reposição de gordura. Por isso eu falo muito sobre dieta. E falo que o caminho é dieta e consumo muito ghee. E digo para as pessoas assim, não tenho acesso a ghee, não tenho acesso a nada que seja da qualidade do Ayurveda. Então muitas vezes a sua dieta é melhor. A sua dieta de comer carne de vez em quando é melhor do que você fazer uma dieta que você não consegue fazer com perfeição. Queria contar o caso de um camarada diabético que eu atendi em Florianópolis. Ele me pediu ajuda, estava durante a aula, ele falou, você podia me atender na segunda-feira? Eu falei, tá bom, vamos ver se a gente abre uma agenda. Fui atender ele falou assim, Edson, o negócio é o seguinte, eu comi carne a vida toda, virei vegetariano há uns anos atrás, comecei a fazer reiki, e aí eu acordo em jejum, corro 8 quilômetros na praia, o cara grandão, sabe? Corro 8 quilômetros na praia, volto, tomo um litro e meio de chimarrão, sabor amargo, a carne era sabor doce, e aí em seguida aí eu vou em jejum até o almoço, aí depois eu vou almoçar, e começo aí a minha rotina. Eu falei, bem, qual é o problema que você tem? Ele falou, não, estou com diabetes. Eu falei, então vamos pensar assim, diabetes não é a má transmissão do açúcar para a célula? Por que o açúcar não está entrando na célula? Se você aumentar muito a ingestão do sabor amargo, imagine só que o amargo não vai secando a nossa boca. Imagine como o seu plasma não fica seco. E aí chega uma hora que a sua boca até parece areia ali, de tão seco que tá. Ela mesma fica gerando atrito. E aí quando você seca tanto assim o plasma, o sistema de funcionamento da sua célula deixa de acontecer. Então sua célula não abre mais para receber o açúcar. E aí o cara estava reclamando que ele não consome açúcar e tem diabetes. Então, se você começa a inventar coisas no seu corpo, não, eu vou inventar aqui uma dieta que eu vou fazer jejum parte do meu dia
depois eu vou comer uma parada pesada, depois eu vou fazer um jejum todo o resto do meu dia. Seu corpo vai começar a ver que você está inibindo a digestão e ele é muito mais inteligente do que o seu cérebro. O seu cérebro ele tem poucos anos de idade, os nossos corpos têm milênios e milênios e milênios de evolução. Então o seu corpo vai olhar para seu pensamento mongol de ficar fazendo um jejum meio doido que você inventou, que alguém inventou há 20 anos atrás, e vai falar assim, bem, já que você está inibindo a minha produção de tecido, a minha ingestão de alimento, eu vou começar a guardar tecido para você. Que é o que estava acontecendo com esse cara. Esse cara estava engordando, ficando diabético, e aí ele estava assim, pô, mano, mas eu sou vegetariano, eu não como açúcar, de onde está vindo esse peso? Aí eu falei, cara, do excesso de sabor amargo. O sabor amargo ele é resfriante, ele é inibidor. Então o seu corpo está reconhecendo que você, por algum motivo, seja lá qual for, está sendo envenenado pelo sabor amargo, então ele está produzindo gordura, ele está retendo açúcar de qualquer lugar que der para reter. E ele vai guardar isso para você, porque isso é reserva de vida. Ele ficou assim, falou, pô, vamos testar. Uma semana de dieta, de suco morno, com ghee, com tâmara, com açúcar de manhã, sem o chimarrão, e os testes dele já estabilizaram completamente. Então, o Ayurveda ele vai levar a identificação do processo de adoecimento. Por quê? Porque ele consegue entender como o corpo funciona. Como é o processo de funcionamento do corpo humano? É assim, assim, assado. Onde que esse indivíduo falhou? Ele falhou na excreção, ele não vai ao banheiro todo dia. Não, ele falhou na ingestão. Ele não ingere adequadamente. Por que ele não ingere? Ah, porque não tem fogo digestivo, porque ele é indisciplinado, porque o meio não está adequado, porque ele está constipado e aí a constipação diminui a fome. Então é interessante a gente começar a entender que a inibição dos fatores normais da nossa vida, a inibição de eliminar, de ingerir, de ter fome, de dormir, são as principais fontes para adoecimento. E quando a gente fala em doença degenerativa, a gente já está falando no processo de agravamento de algum desses princípios iniciais. Estou vendo que vocês têm algumas perguntas? Deixa eu responder. Vamos lá, eu tenho feito as lives bem direcionadas e respondido pouca coisa, né, pessoal? Às vezes eu nem tô lendo, peço desculpa a quem eu não tenho lido as perguntas, tá? Esses dias um amigo meu comentou, pô, teve uma pergunta sobre dieta para grávida, você nem viu. Então se eu tivesse visto eu ia ter adorado responder. Se tiver hoje de novo eu respondo. Além de ghee e óleo de coco, o que é bom para substituir o azeite para quem é pita? Olha, óleo de semente de uva também é bom, mas para substituir azeite, assim, eu acho que você deve estar perguntando porque o azeite é ácido, então para o pita realmente o azeite não é bom, mas o ghee é excelente, tá? Não tenha dúvida de que o ghee é o melhor óleo que você pode consumir. Cláudia, não estou conseguindo mais ouvir as lives inteiras. Trava congela. Mas vejo as pessoas postando. É a sua conexão, querida. Tenta arrumar um Wi-Fi para assistir, tá? Qual a quantidade de ghee necessária por dia? Se você ingerir uma colher de sopa separada entre as 3 refeições, ou seja, uma de sopa por dia ao todo, é o ideal, tá? Não é cheiona, não. Também não precisa ser muito. Não precisa ser líquido, tipo ghee raso, assim. Mas ghee é um alimento e ghee é um remédio. Se você ingerir ghee demais, por exemplo, você agrava o pita, porque você vai dar muita influência para o fogo digestivo. Então é legal ingerir uma quantidade que você não se sinta pesado ao ingerir, por exemplo. Ghee não tem ômega 3, tá? Mas ele substitui completamente o ômega 3. Sueli, sensação de frio no quadril e lombar nesse clima, tem algo para melhorar e aquecer? O que acontece é o seguinte, quando a gente pega o clima frio e seco, ou não precisa ser seco, mas só o frio, e age no meio do clima frio, é difícil a gente resolver o problema. O ideal é a gente na primavera estar remediando isso com massagem, com dieta, que eu sei que você já está fazendo, mas nesse momento agora talvez você possa fazer assim, emplastro de óleo de rícino morno. Amorna um óleo de rícino, embebe uma gaze com ele, coloca na região, coloca uma bolsa de água quente em cima e deixa uma meia horinha. Pode funcionar muito bem. Agora, toma cuidado para não usar muito e leve em conta que para ter os resultados que você quer, para não ter essas crises, para não ter essas dores, é um tempo de tratamento mesmo. Para isso, pensa por osmose. O que é a osmose? Do meio mais concentrado para o menos concentrado. A gente vai ingerindo as coisas adequadas, até que você controle os seus tecidos todos. Então, como a gente está falando de um problema ósseo, de um problema de cartilagem, de um problema muscular, demora mais tempo do que só tomar alguma coisa para resolver um problema digestivo, por exemplo. Tem um conceito que a gente fala que é o seguinte, ó. Vamos supor que você está agravado em vata. Você está leve,
frio, seco e rápido. Tá? Então você não para no lugar porque você está rápido, você está com as juntas estalando porque você está seco, seus dedos estão frios e você está ansioso. Beleza? Então tá. Aí eu falo assim, você tem que fazer uma dieta úmida, quente, estável e oleosa. Aí você basicamente vai comer soufflé. Tá? Soufflé vai ter ovo, vai ter chuchu, vai ter ghee, vai ter especiaria. Beleza, ó, perfeito, casou, legal, funcionou. Só que aí, dentro disso, você na verdade fala assim, vou pôr uma farofa. E aí essa farofa já puxa o seco de novo, ó, botei mais um aqui. Como isso daqui já estava no seu corpo, isso aqui é a novidade, eu vou falar que esse aqui tem mais um ponto ainda, então é 6 contra 4, vai sobrar 2 para agravar a vata. Então se você está tendo, vou resumir de outra forma, se você já tem um problema, e vai remediar esse problema, mas você ainda faz algumas besteiras, você sempre vai perder. Então, se eu estou falando assim, pô, seu problema é que você é seco, beleza? Tá bom. E por quê? Eu tenho ido muito pro sul, então eu falo muito isso. É seco porque você toma muito chimarrão, tá? Chimarrão é amargo e frio. Ah, então vamos fazer uma dieta anti-vata, beleza? Só que eu ainda vou tomar meu chimarrão de vez em quando. Ah, não, então não vai funcionar a minha dieta. Você pode fazer o que for da minha dieta, se você não abandonar um pouco dos seus hábitos antigos que te levaram ao adoecimento, a gente não vai encontrar resultado, tá? Pode fazer uma live só respondendo as perguntas. Seu Osmar, suco de romã é difícil da gente fazer com a nossa romã brasileira, que é muito pequenininha. Com essa romã que você compra no Hortifruti, que é bem grande, você pode botar no liquidificador e ligar aquele pulsar um pouquinho, para não quebrar, ele vai só partir o gomo, mas não vai quebrar a semente. Você joga só as sementes ali, tá? Eu tenho algumas fotos no meu Instagram, que é uma romã na mão assim, aí você vai ver que tem um jeito legal de você abrir ela em estrela que fica fácil de tirar o gomo. Óleo de gergelim é bom para ingestão, para passar na pele? É bom para passar na pele, mas tem que ver qual o seu tipo de pele, tem que esquentar o óleo de gergelim, senão ele pode te dar alergia, tá? Tem que ser um óleo de gergelim de boa procedência. Uma pessoa vata teria que consumir ghee, mas e se ela tivesse colesterol alto? Fiquei na dúvida. Então, Joyce, tem muitos motivos para se ter colesterol alto. Estava falando sobre isso ontem. Eu já atendi pessoas que têm colesterol alto porque elas têm o corpo muito seco, que era o caso desse camarada que tinha diabetes porque tinha o corpo muito seco e sem açúcar, e sem fluidez. Então, às vezes, se o cara é vata e tem colesterol alto, você está me dizendo assim, o cara, no Ayurveda não importa o nome, tá? Você está me dizendo assim, ele é leve, frio e seco. Não, então dá óleo quente. Pronto, óleo quente. Então talvez ghee seja o remédio para o colesterol alto. Tem que ver se essa pessoa está constipada, ghee é o remédio, por exemplo. E talvez o colesterol alto seja a culpa da constipação. Ana Beatriz, Edson, me vejo como vata pela tendência que tenho de secar. Mesmo colocando gengibre com rícino à noite, ainda estou muito presa. Então faz a massagem só com o rícino, tá? Faz a massagem só com o rícino. Busca fazer a dieta antivata do curso de culinária, acredito que você é uma das alunas. É uma dieta bem fluida, bem emoliente das fezes. Consumir almoço com uma colher de ghee todo dia também é excelente, pessoal. Paulo, boldo é bom para equilibrar pita antes de dormir ou tem algo melhor? Paulo, boldo, ervas amargas não são legais para você dormir, porque elas são agravantes do vata. Então elas vão te levar a aumentar muito a ansiedade. Não use ervas amargas antes de dormir. Tá bem? O legal seria você tomar alguma coisa doce, alguma coisa úmida. Pode ser um chai de tâmaras com um pouquinho de especiaria. Dá uma olhada no YouTube da Sankhya, chai de tâmaras. Às vezes você pode bater um coentro com esse chai. Ana Beatriz, óleo de gergelim em jejum pode ser muito pesado para você. Tenta fazer também o chai de tâmaras antes de dormir. Pode ser bom para você. Porque ele é untuoso, oleoso, pesado. Ele pode resolver seu problema. Há algum alimento mais consistente para o café da manhã para substituir o pão para a pita? Chapati não dá tempo de fazer. Sim, você pode fazer inhame cozido, é bem denso. Você pode fazer batata doce cozida, é bem denso. Você pode fazer um suco, que é o suco matinal Ayurveda, que está no YouTube da Sankhya, que é um suco com tâmaras, com cenoura, com salsão, com tônico, com maçã. É um suco bem potente,
bem forte mesmo, dura um tempo. Não é dura não, Sueli. Realmente não foi nem para te dar uma dura não, tá? Essa questão dos elementos, né, do quanto de você coloca de cada elemento, eu tô falando até para uma outra pessoa, que eu não sei se está na live, que é uma paciente minha. Nesse caso do seu amigo, ele deveria comer pão pela manhã mesmo sem fome, até aumentar o acne, ou ouvir o corpo com apenas e comer apenas com fome? Ele deveria influenciar a fome de manhã. Pão não ajuda a ter fome. Ele deveria talvez tomar panaceia de manhã. Gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. Começar a ingerir panaceia de manhã até ele ter fome. Tendo fome, começar a se alimentar de mingau, por exemplo. Tá? Sinto muita vontade de café e chocolate. Sou Peter. Tem alguma ligação? Olha só. O nosso ojas, o nosso tecido nutritivo, ele está aqui no coração. A sensação de vazio promove a necessidade de preenchimento. O sabor que mais preenche é o sabor doce. Então, quando a gente tem uma baixa de ojas, uma sensação de vazio, o sabor doce, ele é muito pedido pelo corpo. Por isso eu falo muito em tâmaras. Todo mundo tem uma sensação de vazio e uma vontade de comer doce. Comam tâmaras regularmente todos os dias num processo de 2 anos e vocês vão perder essa ansiedade de doce. Tá? Eu não estou sendo utópico com vocês, não estou sendo doido. Por isso estou dizendo um bom tempo. Porque a gente tem uma ansiedade bizarra de doce, mas a gente não constitui ojas com esses doces que a gente consome. Então isso gera um ciclo. Você toma café, café promove estímulo, mas ele é afinante do sangue. E sangue fino promove a redução de ojas. Então você fica vazio quando você toma café. Vazia, né? Você fica vazia quando você toma café. Isso pede o sabor doce. Aí você ingere o sabor doce, só que é um doce que não nutre. Aí você sente a necessidade de... Aí você fica pesada. Aí você sente a necessidade de se estimular. Aí você toma café. Aí isso reduz o ojas. Aí você come chocolate. Come tâmara. Principalmente de manhã. Posso substituir óleo de rícino por gergelim? Se for para fazer o intestino funcionar, a gente está falando de uma massagem externa na região do umbigo com óleo de rícino, tá? Não estou pedindo para ingerir óleo de rícino. Edson, se puder, faz alguma live sobre artrite. Então, a questão da artrite, eu vou terminar falando disso hoje, tá bom, pessoal? Porque é uma das coisas que eu ia dizer. A questão da artrite é o seguinte: se você seca o seu intestino, o seu corpo começa a puxar das extremidades os nutrientes que você precisa na região central. Então é muito mais importante para o seu corpo manter o intestino funcionando, manter o cérebro oleoso, do que manter as articulações funcionando. Você pode parar de mexer os dedos, pode começar a estalar as articulações, mas você não pode parar de pensar e de defecar. Então o seu corpo ele leva isso em conta. E aí ele começa a secar suas articulações. Não existe artrite, não existe artrose que não seja agravamento em vata ou em pita. Tá? Então você só vai encontrar esse tipo de doença com o intestino seco, com o intestino ácido, com o intestino quente. Se o intestino não está seco, ele está irritado. Então isso ao decorrer de décadas leva ao adoecimento, leva a artrite, leva a artrose. Consome ghee, consome gordura, faz um tratamento Ayurveda para esse intestino funcionar. A panaceia pode ser tomada quase todos os dias. É uma questão de vocês observarem o fogo digestivo de vocês e a acidez de vocês. A receita da panaceia está no curso de nutrição. Eu vou colocar essa receita em breve no YouTube para vocês, tá? Eu já colei ela algumas vezes aqui e vou encerrar a live hoje. Então eu vou fazer o seguinte: amanhã eu dou a receita da panaceia para vocês. Tá bom, pessoal? Combinado? Se não tiver panaceia, pitadinha de sal do Himalaia, 1/4 de limão espremido e um gengibre ralado um pouquinho. Tá bom, pessoal? Namastê. Até amanhã. Encontro vocês.